O que vais fazer sobre isso? Riu-se Bernardo, de pé junto à sua nova vedação, que agora avançava 2 metros dentro da minha propriedade. O meu nome é Raul Correia, tenho 47 anos e trabalho como consultor ambiental há 22 anos. Conheço todos os regulamentos de zonas úmidas em Portugal como a palma da minha mão. Todos os requisitos de recuo, todas as licenças necessárias para construção perto de áreas sensíveis. O que estava a ver fazia-me revirar o estômago, mas não pelas razões que Bernardo pensava. Os postes da vedação brilhavam prateados sob o sol matinal, cortando uma linha limpa através do que costumava ser a zona tampão natural entre as nossas propriedades. Bernardo agite rapidamente. Toda a estrutura fora erguida durante o fim de semana enquanto eu visitava a minha filha no Porto. Trabalho limpo, instalação profissional, cara. Vou resolver isto adequadamente, disse-lhe, mantendo a voz controlada. Ele ajustou os seus óculos de sol de marca e sorriu ainda mais. Resolver adequadamente? O que é que isto quer dizer? A sua voz carregava aquele tom que os ricos adotam quando se julgam intocáveis. Tenho os melhores advogados de Lisboa. Esta vedação não vai ser daqui. Olha para além dele, para a sua mansão, 7 milhões de euros em mármore, vidro e arrogância, erguida no que costumava ser a quinta da família Mendes. A casa antiga tinha sido demolida há 2 anos quando Bernardo comprou o terreno à senhora Mendes depois da morte do marido. Ela precisava do dinheiro para despesas médicas. Bernardo precisava de uma propriedade de troféu para combinar com o sucesso da sua empresa tecnológica. Vamos ver, respondi. Atrás de Bernardo podia ver a sua mulher Catarina a observar da janela da cozinha. Acenou, provavelmente pensando que isto era apenas conversa amigável entre vizinhos. Os seus filhos gêmeos, talvez com 8 anos, chutavam uma bola no relvado impecável. Coisas normais de família, se ignorasse o facto de o pai deles acabar de roubar 2 metros da minha terra. Olha, Raul, sei que estás aborrecido com isto, mas são apenas limites de propriedade. Ninguém sabe realmente onde eles estão, disse Bernardo, dando um pontapé numa das minhas estacas de marcação que arrancara para dar espaço à vedação. Além disso, o que vais fazer com aquela faixa de ervas daninhas? Eu estou, na verdade, a melhorar a vizinhança. Aquela faixa de ervas daninhas de que ele falava era uma zona tampão de terreno úmido natural. Tinha sido assim durante décadas, talvez mais. O levantamento original de quando comprei a minha propriedade há 15 anos marcava claramente como parte do meu terreno. Mas mais importante ainda, era parte de uma área de habitat protegido que se estendia até ao ribeiro que corria atrás de ambas as casas. Algo frio assentou no meu peito quando observei Bernardo a caminhar de volta para a sua casa. Ele não fazia ideia do que acabava de fazer. Nenhuma ideia. Comprei a minha propriedade em Oeiras há 15 anos, logo após o meu divórcio. 3 hectares de bosque misto e terreno úmido. Nada de extravagante, mas encostava-se a um habitat ribeirinho protegido que se ligava ao sistema do Rio Tejo. A casa era uma simples construção de 2 andares dos anos 80, com um revestimento de madeira que precisava de tinta e um terraço que pendia em uma das esquinas. Perfeita por um tipo que queria espaço e sossego. O meu trabalho mantinha-me a viajar pelo país, consultando sobre avaliações de impacto ambiental para tudo, desde centros comerciais a empreendimentos habitacionais. Tinha visto o que acontecia quando os promotores cortavam cantos, quando pensavam que os regulamentos eram sugestões em vez de lei. As multas, as batalhas legais, os projetos que eram encerrados a meio da construção. A maioria das pessoas não fazia ideia do quão séria era a legislação portuguesa sobre proteção de zonas úmidas. Bernardo mudara-se há 2 anos, com grandes planos e ainda maior dinheiro. A sua empresa tecnológica, algum tipo de software que geria cadeias de suprimentos para fabricantes, tinha-se tornado pública e fê-lo rico de um dia para o outro. A primeira coisa que fez foi demolir a casa antiga rural e construir o seu monumento ao sucesso. 7 milhões de euros por uma casa com 6 quartos, 8 casas de banho e uma garagem de 3 carros que custava mais do que a casa da maioria das pessoas. Apresentou-se no dia seguinte à mudança, trazendo uma botilha de vinho caro e falando como íamos ser grandes vizinhos. Perguntou-me o que fazia para viver e pareceu impressionado quando mencionei consultoria ambiental. Deve ser interessante, todas essas coisas técnicas. Os sinais do David estavam estado lá durante meses. Coisas pequenas, no início. A sua equipa de jardinagem começou a despejar restos de jardim perto da linha de propriedade em vez de os levar embora. O seu sistema de irrigação borruscaram por meu lado da fronteira. Mencionei isso a Bernardo umas vezes e ele sempre dizia que ia analisar, mas nada mudou. Depois vieram as questões maiores. O seu empreiteiro parqueou o equipamento na minha terra durante a construção da sua cozinha ao exterior. Quando lhes pedi para o moverem, disseram que Bernardo lhes garantia que estava tudo bem. Tive de ir lá e explicar os limites da propriedade eu próprio. Bernardo pediu desculpa, disse que devia ter havido alguma confusão, mas viu olhar nos olhos dele. Estava a testar-me. A vedação era jogada mais recente, mas isto era permanente. Isto era ele a apropriar-se do que não era seu e a desafiar-me a impedi-lo. O que ele não sabia é que no trabalho ambiental aprende-se a ser paciente. Documenta-se tudo. Compreende-se que as piores violações muitas vezes parecem problemas pequenos no início, até que alguém com o conhecimento certo dê uma olhada mais atenta. Estivera a observar a sua propriedade por 2 anos, notando coisas que me incomodavam profissionalmente, mas que não eram de minha conta reportar. Até agora. Passei aquela tarde a caminhar pela linha da vedação com os meus mapas antigos de demarcação, medindo distâncias e tirando fotografias. A vedação avançava exatamente 2 metros dentro da minha propriedade por cerca de 200 metros, desde a rua até onde o terreno descia em direção ao ribeiro. Bernardo tinha sido cuidadoso.
A instalação era profissional, os portos estavam direitos e as estacas de demarcação que marcavam a minha propriedade tinham sido arrancadas e atiradas de lado. Mas de pé ali com a minha fita métrica, algo mais chamou a minha atenção. A vedação não apenas cruzava para a minha propriedade. Cruzava também para a zona tampão do terreno úmido. Isso era um tipo de problema completamente diferente. Peguei no telemóvel e abri a base de dados ambiental que usava no trabalho. Segundo os registros estatais, o ribeiro atrás das nossas propriedades estava classificado como habitat crítico de salmão. A zona tampão do terreno úmido estendia-se por 30 metros a partir da marca de água alta em ambos os lados. A vedação de Bernardo agora cortava diretamente através de habitat protegido que tinha estado intocado durante décadas. Naquela noite, sentei-me no meu terraço com uma cerveja e realmente olhei para a sua propriedade pela primeira vez em meses. A mansão em si era bonita, sem dúvida, mas do meu ângulo podia ver quão perto ele tinha construído do ribeiro. Demasiado perto, talvez. A área da cozinha exterior e da piscina parecia estar mesmo no limite do que deveria ser a área de recuo. Fui para dentro e tirei os relatórios de impacto ambiental que tinha recolhido quando ele começou a construção. Como cortesia profissional, tinha pedido cópias à Câmara Municipal apenas para ver como tinham lidado com as questões do terreno úmido. As licenças mostravam recuos, zonas tampão e restrições que supostamente protegiam o habitat. Mas olhando para o seu projeto acabado, não tinha certeza se essas restrições tinham sido respeitadas. Fiz café e estendi o levantamento ambiental original sobre a mesa da cozinha. A área protegida estava claramente marcada, juntamente com a zona tampão obrigatória de 30 metros. Segundo as licenças, nada permanente podia ser construído dentro dessa zona. A vedação já era suficientemente má, mas se a própria casa estivesse em violação... Sentei-me na cadeira e pensei seriamente no que estava a ver. Bernardo tinha gasto 7 milhões de euros em uma propriedade que podia ter sido construída ilegalmente. A vedação era apenas a peça que tornava isto um problema meu. Pensei na Sra. Mendes, em como ela chorou quando me assinou os papéis para vender a quinta da família. Em como Bernardo prometeu respeitar a beleza natural da terra durante a reunião da Associação de Moradores, onde apresentou os seus planos de construção. Em como me olhou nos olhos hoje e riu por se apropriar da minha propriedade. Terminei o café e peguei no telemóvel. Era hora de ligar a alguém que ficaria muito interessado no que eu tinha descoberto. Na manhã seguinte, caminhei até à casa de Bernardo por volta das 9 da manhã. Ele atendeu à porta em roupa de exercício, provavelmente indo para o seu ginásio doméstico. "Raul, o que te traz aqui tão cedo?" "Aquela vedação", disse. "Preciso que a movas de volta para a linha real da propriedade." O seu sorriso desvaneceu. "Disse-te ontem que a vedação não se move. Mandei-a demarcar. Está exatamente onde deve estar." "Demarcaste com quem?" "O tipo do meu empreiteiro. Agrimensor profissional, licenciado e tudo." Cruzou os braços. "Olha, compreendo que estejas aborrecido, mas..." "Não estou aborrecido. Estou a dizer-te que a vedação está na minha propriedade e precisa de ser movida." A cara de Bernardo mudou. A máscara de vizinho amigável escorregou completamente. "Sabes qual é o teu problema? Raul, estás preso no passado. Toda esta área está a mudar. Os valores das propriedades estão a subir. Estou a melhorar as coisas por aqui e tu preocupas-te com 2 metros de ervas daninhas. Essas ervas daninhas são habitat de terreno úmido protegido." Ele riu. "Terreno úmido? É uma vala de drenagem com alguma relva à volta. Não tentes assustar-me com disparates ambientais." "Não são disparates. A tua vedação cruza para uma zona tampão de 30 metros que está protegida desde que o ribeiro foi designado habitat crítico de salmão. Isso é uma violação estatal." Pela primeira vez, Bernardo pareceu incerto, mas só por um segundo. "Estás a fazer bluff?" Disse. "Tenho todas as licenças. Tudo foi aprovado pela Câmara. Se houvesse questões ambientais, teriam-me dito. Talvez disseram e tu ignoraste." Os seus olhos estreitaram. "Estás a ameaçar-me?" "Estou a explicar a situação." "Não. Estás a tentar intimidar-me porque tens ciúmes do que construí aqui." "Bem, sabes o que mais? Não cheguei onde estou quando perante velhos amargos que não conseguem lidar com o progresso." Comecei a responder, mas ele levantou a mão. "Aqui está o que vai acontecer. Vais aceitar que a vedação fique onde está ou vou tornar a tua vida muito difícil. Tenho advogados, tenho dinheiro e tenho contactos. Queres lutar comigo por 2 metros de lama? Força." Naquela tarde, Bernardo cumpriu a sua ameaça. Chegou uma carta registrada do seu advogado, alegando que eu estava a associar o seu cliente e ameaçando com litígio frívolo. A carta exigia que cessasse todo o contacto sobre a vedação e avertia ações legais se continuasse a interferir com melhorias legais à propriedade. Mas isso não foi a pior parte. Ao anoitecer, tinha recebido chamadas de 3 vizinhos perguntando o que se estava a passar. Bernardo andara a ligar pela vizinhança, dizendo às pessoas que eu estava a tentar causar problemas por causa de uma disputa de propriedade imaginária. Pintou-me como vizinho difícil, o tipo que não conseguia aceitar que a área estava a melhorar. Dona Teresa, de 2 casas abaixo, passou lá por hora do jantar. "Raul, querido, ouvi dizer que tu e o Bernardo têm algum tipo de desentendimento. Ele mudou a vedação para a minha propriedade." "Bem, tenho certeza que é só um mal-entendido. Parece-me um homem tão simpático. A mulher dele trouxe-me biscoitos quando o meu marido esteve no hospital no mês passado. Teresa, ele pegou em 2 metros da minha terra sem pedir. Mas é só um bocadinho, não é? Talvez podia chegar a um acordo." Detestava ver vizinhos a lutar. Depois dela sair, percebi o que Bernardo estava a fazer. Estava a isolar-me, fazendo parecer que eu era o irracional numa vizinhança onde a maioria das pessoas mal conhecia os limites das suas propriedades e só queria dar-se bem.
Eu era o tipo que causava drama por algo que não conseguiam ver ou compreender. O meu telemóvel tocou por volta das 20 horas, número desconhecido. É o Raul? Sim. Aqui é o detetive Santos da PSP de Oeiras. Compreendo que tem tido algum tipo de disputa com o seu vizinho. O meu estômago afundou. Que tipo de disputa? O Sr. Bernardo ligou esta tarde. Diz que o tem estado a ameaçar ele e a família. Anule de quem falarás mais. Depois de desligar com a polícia, fiquei sentado na minha cozinha a sentir-me como se tivesse levado um murro no estômago. Bernardo tinha jogado isto na perfeição. Roubara a minha terra, isolara-me dos vizinhos e agora tinha a polícia a pensar que eu era algum tipo de ameaça. Tudo em menos de 24 horas. Mas ele cometera um erro. Empurrara-me suficientemente para que eu já não estivesse a pensar em ser um vizinho cordial. Abri o portátil e entrei na base de dados ambiental estatal. Como consultor licenciado, tinha acesso a registros detalhados que a maioria das pessoas nunca via. Puxei todos os documentos relacionados com o desenvolvimento da propriedade de Bernardo, todas as aplicações de licenças, todas as revisões ambientais. O que encontrei fez-me recostar na cadeira e assobiar baixinho. A avaliação de impacto ambiental original tinha sinalizado múltiplas preocupações. O local de construção proposto ficava a 50 metros do ribeiro, o que requeria medidas de mitigação especiais. O relatório mencionava especificamente que quaisquer estruturas permanentes precisavam de respeitar a zona tampão de 30 metros a partir da marca de água alta. Mais importante ainda, a aprovação final era condicional a uma revisão de conformidade ambiental pós-construção, que deveria ter acontecido até 6 meses após a conclusão. A casa tinha sido acabada há 14 meses, nunca tinha sido realizada a revisão de conformidade. Continuei a investigar. O plano original do terreno mostrava a posição da casa de forma a manter todos os recuos necessários. Mas as imagens de satélite do ano passado mostravam algo diferente. A pegada real do edifício estava pelo menos 20 metros mais próximo do ribeiro do que os planos aprovados indicavam. Puxei o relatório de delimitação de terreno úmido que tinha sido exigido para a emissão de licenças. A área protegida estava claramente marcada, com coordenadas GPS e descrições detalhadas de fronteiras. Segundo o levantamento, a zona tampão do terreno úmido começava exatamente onde a nova vendação de Bernardo agora estava. A sua vendação não estava apenas a cruzar para a minha propriedade, estava a marcar o início de habitat protegido, através do qual a sua casa tinha sido construída. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da minha filha Mariana. Pai, ouvi dizer que tens problemas com vizinhos, está tudo bem? Fiquei a olhar para a mensagem, perguntando-me como a notícia já tinha chegado ao Porto. Depois realizei. Bernardo provavelmente tinha redes sociais, provavelmente publicara sobre o vizinho difícil online. A história estava-se a espalhar. Passei a hora seguinte a documentar tudo o que encontrei. Fotografias de satélite mostrando a posição da casa versus o plano aprovado, mapas de levantamento com as fronteiras do terreno úmido claramente marcadas, fotografias da vendação a portar a zona tampão. A avaliação de impacto ambiental original com todas as suas condições não cumpridas. Mas também concluí algo mais, o historial de execução de violações semelhantes. Caso em que a APA tinha ordenado demolições parciais ou completas de estruturas construídas em áreas protegidas. Os precedentes legais mostravam que não faziam exceções para casas caras ou proprietários ricos. Enquanto trabalhava, observava Bernardo através da janela do meu escritório. Estava no quintal traseiro a mostrar a vendação a alguém, provavelmente outro vizinho, espalhando a sua versão da história, apontando para a minha propriedade e abanando a cabeça, como se eu era o irracionável. Por volta do meio-dia, o meu telemóvel tocou. Era a Mariana. Pai, tenho estado a pensar na situação do teu vizinho. Talvez deves deixar a coisa da vendação passar. Sei que é uma questão de princípio, mas vale todo este stress. Até a minha própria filha pensava que eu devia recuar. A estratégia de Bernardo estava a resultar à perfeição. Estou a lidar com isto adequadamente, disse-lhe. As mesmas palavras que tinha usado com Bernardo 2 dias atrás. O que é que isso significa? Significa que vou deixar as autoridades competentes resolver isto. Autoridades? Pai, por favor, não transformes isto numa grande questão legal. É apenas uma vendação. Depois de desligarmos, terminei o meu relatório e enviei-o ao diretor Silva. Depois esperei. Naquela noite, Bernardo veio à minha porta. Abordagem diferente desta vez, sorriso amigável. Botilha de vinho na mão. Raul, acho que começamos mal ontem. Sei que estás aborrecido com a vendação e queres chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Pago-te pelos 2 metros, valor justo de mercado mais um pouco extra pelo incómodo. Podemos fazer uma avaliação, tornar isto oficial. A vendação precisa de se mover. O seu sorriso enrijeceu. A vendação fica onde está, mas estou disposto a compensar-te justamente pelo uso do terreno. Não é uma questão de dinheiro. Tudo é uma questão de dinheiro. Raul, quanto? 10.000 euros? 20.000? Olhei para ele, de pé na minha varanda, com o seu vinho caro e o seu sorriso condescendente, oferecendo-se a comprar a saída do roubo da minha propriedade. Ele não fazia ideia do que vinha aí. Não há quantia nenhuma.
Há sempre uma quantia. Boa noite, Bernardo. Fechei a porta e observei pela janela como ele ficou ali por um momento, provavelmente a tentar perceber o que acabava de acontecer. Tentar ameaças, depois isolamento. Agora suborno. Nada resultara e ele não conseguia perceber porquê. Amanhã, os inspetores ambientais do estado chegariam e Bernardo aprenderia que alguns problemas não podiam ser resolvidos com dinheiro, ou advogados ou campanhas das redes sociais. Alguns problemas exigiam seguir a lei desde o início. Os inspetores da APA chegaram às 9 de uma quinta-feira numa picape branca com matrículas do governo. 2 pessoas, o diretor Silva e uma mulher mais nova com equipamento de agrimensura. Observei da janela da cozinha enquanto estacionavam em frente à casa de Bernardo. Bernardo atendeu a porta no seu outfit business casual, provavelmente pensando que estavam lá por alguma questão rotineira de licenciamento. Viu gesticular em direção à sua propriedade, confiante e relaxado. Depois, Silva mostrou-lhe algo numa prancheta e toda a postura de Bernardo mudou. A inspeção demorou 4 horas. Caminharam por toda a propriedade com unidades de GPS, tiraram fotografias da posição da casa em relação ao ribeiro e passaram muito tempo a examinar a linha da vedação onde cruzava a zona tampão do terreno úmido. Fiquei em casa, mas podia vê-los apontar para áreas específicas e tomarem notas. Por volta das 13 horas vieram à minha porta. Senhor Correia? Diretor Silva, APA. Obrigado pelo relatório. Precisamos de verificar algumas informações sobre fronteiras consigo. Caminhei com eles pela minha propriedade, mostrando-lhes as estacas de levantamento originais e explicando como a vedação tinha sido movida. A inspetora mais nova, que se apresentou como Sara Martins, da Divisão de Conformidade, tirou leituras de GPS em múltiplos pontos ao longo da linha da vedação. Esta vedação está definitivamente na zona tampão protegida, disse ela a Silva, e, com base das nossas medições, a própria casa está pelo menos 15 metros mais perto do ribeiro do que o plano aprovado mostra. Silva assinou gravemente. Teremos o relatório completo pronto amanhã, mas isto parece uma violação clara da lei ambiental estadual. Naquela tarde, uma carta registrada foi entregue na casa de Bernardo. Observei-o assinar, abri-la nos degraus da frente e depois sentar-se pesadamente na varanda. Ficou ali por quase 1 hora, apenas olhando para a carta. Por volta das 17 horas, Bernardo veio à minha porta outra vez. Desta vez parecia diferente, pálido, abalado. Raul, preciso te perguntar uma coisa. O que é? Foste tu que ligou ao Estado sobre a minha casa? Encontrei seus olhos. Reportei uma vedação construída ilegalmente em habitat de terreno úmido protegido. Eles dizem que te demolir a casa. Não saberia nada sobre isso. Toda a casa, Raul. Dizem que toda a estrutura está em violação da lei ambiental e tem que ser demolida. Sua voz rachou. 7 milhões de euros? A ordem de demolição chegou 6 semanas depois. O relatório final da APA concluiu que a casa de Bernardo tinha sido construída em violação intencional dos requisitos de recuo de terreno úmido, que a revisão de conformidade pós-construção tinha sido deliberadamente evitada e que a vedação representava a continuação da invasão em habitat protegido. O Estado deu-lhe 90 dias para restaurar a propriedade à sua condição natural. Demolição completa de todas as estruturas dentro da zona protegida, remoção de todo o paisagismo não nativo e replantação com vegetação nativa aprovada pela Divisão de Conformidade Ambiental. Bernardo contratou 3 escritórios de advocacia diferentes para lutar contra a ordem. Apelou à Câmara, ao Conselho Ambiental Estadual e, finalmente, ao Tribunal Federal. Todos os recursos foram negados. A lei era clara, as violações estavam documentadas e as imagens de satélites provaram que tudo tinha sido construído contra os planos aprovados. A demolição começou numa terça-feira de manhã em março. Observei do meu terraço quando as escavadeiras subiram a entrada de Bernardo. A vedação foi a primeira a ir. 20 minutos de trabalho para remover o que tinha iniciado toda essa confusão. Depois começaram a desmantelar a casa, de 7 milhões de euros, peça por peça. Bernardo e a família tinham se mudado na semana anterior. Ouvi dizer que estavam arrendando um lugar em Cascais quando ele tentava vender a empresa tecnológica para cobrir os custos de restauração e as multas ambientais. A conta total se aproximava de 8 milhões de euros, mais do que a casa tinha custado para construir. Os vizinhos pararam de me chamar de o difícil depois que os noticiários começaram. Executivo tecnológico local enfrenta multa de milhões por violações ambientais, foi a manchete no Jornal de Notícias. De repente, todo mundo queria saber sobre proteção de terrenos úmidos e zonas tampão. A senhora Mendes me limou no dia depois que a demolição terminou. Ouviu o que aconteceu àquele homem terrível, disse ela. Sempre me preocupei que ele não respeitasse a terra como meu marido fazia. 6 meses depois, minha propriedade estava sossegada outra vez. O terreno onde a casa de Bernardo tinha estado foi plantado com ervas nativas e jovens carvalhos. O ribeiro corria limpo e eu tinha começado a ver salmão nas áreas mais rasas outra vez. Às vezes, caminhava até onde a vedação costumava estar e lembrava-me do riso de Bernardo, da sua certeza de que dinheiro e advogados podiam resolver qualquer problema. Ele aprendeu da maneira mais difícil de algumas leis existem por razões maiores do que valores de propriedade ou conveniência pessoal. As multas ambientais e os custos legais forçaram-no a declarar falência. Sua empresa tecnológica foi vendida para cobrir dívidas e, pelo que soube por último, estava trabalhando para outra pessoa, de volta a ser empregado em vez de construtor de império.
De pé, na zona tampão restaurada do terreno úmido, observando a água fluir em direção ao rio Tejo, refleti sobre como uma chamada telefônica mudou tudo. Não porque estava enhangado ou vingativo, mas porque sabia que proteger o meio ambiente significava seguir a lei, mesmo que custasse 7 milhões de euros para demolir a prova de tê-la quebrado. Liguei para a linha direta de execução da Agência Portuguesa do Ambiente às 8 horas em ponto. Profissional para profissional. APA, execução. Fala a Joana. Aqui é Raul Correia, consultor ambiental licenciado. Preciso reportar uma potencial violação de terreno úmido em habitat crítico de salmão. Pode aguardar pelo supervisor de conformidade? 1 minuto depois. Aqui é o diretor Silva. O que tem? Uma estrutura residencial que parece ter sido construída em violação dos requisitos de recuo de terreno úmido, além de uma nova vedação colocada diretamente através da zona tampão de habitat protegido. Localização. Dei o endereço e o número de licença de consultor. Posso fornecer coordenadas de GPS, imagem de satélite e cópias das licenças originais que mostram as violações. Envie tudo para o meu e-mail. Teremos alguém lá dentro de 48 horas. Mas não incluí somente isso no meu relatório. Incluí também o histórico de execução para violações similares, casos em que a APA tinha ordenado a demolição parcial ou completa de estruturas construídas em áreas protegidas. Os precedentes legais mostravam que não faziam exceções para casas caras ou proprietários ricos. Durante os meses que se seguiram à demolição, diferentes vizinhos me pararam na rua. A conversa era sempre a mesma. Ouvi dizer que você sabia desde o início que a casa dele estava construída ilegalmente. Suspeitava, respondia sempre, mas precisava ter certeza antes de reportar. Por que não lhe disse? Poderia ter poupado a todo mundo muito drama? Era uma pergunta justa. Podia ter puxado Bernardo de lado quando ele se mudou, explicado os regulamentos de terreno úmido, oferecido ajuda para navegar nas complexidades ambientais. Mas ele nunca perguntou. Assumiu que dinheiro e advogados eram tudo o que precisava. Miguel Ferreira, que morava 3 casas abaixo, foi mais direto. Então, basicamente, você destruiu a vida do homem por causa de 2 metros de vedação. Não, disse. Ele destruiu a sua própria vida quando decidiu ignorar a linha ambiental. A vedação só me obrigou a prestar atenção. Mas 7 milhões de euros, mão. Toda a família dele teve que se mudar. E quantas famílias de salmão foram deslocadas quando ele construiu em cima do habitat deles? São peixes, Raul. São uma espécie protegida por lei federal. Se não quiséssemos protegê-los, não teríamos feito as leis. A conversa sempre terminava da mesma forma. Eles abanavam a cabeça e se afastavam, provavelmente pensando que eu era o tipo de pessoa que fazia cumprir regulamentos por prazer. Não entendiam que depois de 22 anos a ver o que acontece quando as pessoas ignoram a lei ambiental, eu sabia que a aplicação consistente era a única coisa que funcionava. 2 anos depois, a propriedade foi vendida a uma jovem família do Porto, Pedro e Ana Santos, com os 2 filhos pequenos. Pagaram muito menos do que Bernardo tinha pago originalmente, mas o terreno vinha com restrições permanentes. Qualquer construção futura tinha de ser aprovada pela APA. Pedro veio apresentar-se no primeiro fim de semana. Ouvi dizer que foi você que reportou as violações na propriedade anterior. Preparei-me para outra conversa sobre como eu tinha arruinado a vida de Bernardo. Obrigado, disse ele. O preço que pagamos já incluía todas essas restrições de construção. Sabíamos exatamente com o que estávamos a lidar. Além disso, adoramos a ideia de viver ao lado de habitat restaurado. Os miúdos vão aprender sobre conservação desde pequenos. Era refrescante falar com alguém que via o valor na proteção ambiental em vez de a encarar como um obstáculo à liberdade pessoal. Se alguma vez precisar de conselhos sobre projetos de construção, ofereci, tenho experiência a navegar pelos regulamentos. Na verdade, estamos a pensar numa pequena adição nos fundos, apenas um estúdio para a minha mulher pintar, nada perto do Ribeiro, mas queríamos ter a certeza de fazer tudo corretamente. Acabei por os ajudá-los com as licenças. O estúdio foi construído bem dentro de todas as zonas de recuo, com materiais sustentáveis e drenagem que, na verdade, melhorou o escoamento da água para o habitat restaurado. O tipo de projeto que mostrava como desenvolvimento responsável e proteção ambiental podiam coexistir. 3 anos após a demolição, recebi uma carta inesperada. Era de Bernardo. Raul. Sei que provavelmente não queres ouvir de mim, mas senti que te devia uma explicação e talvez um pedido de desculpas. Passei os últimos anos a pensar sobre o que aconteceu. No início, estava furioso. Sentia que me tinhas visado, que tinhas usado o teu conhecimento especializado para me destruir por causa de uma vedação estúpida. Mas depois comecei a ler sobre proteção de terrenos úmidos, sobre por que essas leis existem, sobre o que acontece aos ecossistemas quando são disturbados. Percebo agora que não era sobre mim ou sobre ti, ou mesmo sobre a vedação. Quebrei a lei, não porque fosse má pessoa, mas porque assumi que as regras não se aplicavam realmente a mim. Tinha dinheiro, advogados, influência. Pensei que isso era suficiente.
A minha empresa foi vendida, mas estou a trabalhar outra vez, apenas como empregado, desta vez não como CEO. Honestamente, é menos estressante. A Catarina e eu conseguimos manter o casamento, embora tenha sido difícil. Os miúdos adaptaram-se melhor do que o esperávamos. Não estou a pedir perdão. Sei que fizeste o que sentiste que era o certo e, retrospectivamente, provavelmente o era. Só queria que soubesses que aprendi algo com isto. Se alguma vez me voltar a mudar para perto de terreno úmido protegido, a primeira coisa que vou fazer é contratar um consultor ambiental, alguém como tu. Bernardo. Guardei a carta na gaveta da escritária. Não respondi, não havia necessidade, mas era bom saber que pelo menos uma pessoa tinha aprendido que a lei ambiental não era sugestão. Nos anos que se seguiram, a história tornou-se numa espécie de lenda local. A casa de 7 milhões de euros que foi demolida era como as pessoas se referiam ao incidente. Tornou-se um exemplo de aviso na comunidade de desenvolvimento sobre a importância de seguir os regulamentos ambientais. Era gratificante ver pessoas a levarem a proteção ambiental a sério, desde o início, em vez de a tentarem contornar. A Câmara Municipal de Oeiras até me convidou para fazer algumas palestras sobre desenvolvimento responsável perto de áreas sensíveis. Sempre terminava com a mesma mensagem. As leis ambientais existem para proteger recursos que não podem ser substituídos. Uma vez que um ecossistema é destruído, pode levar décadas ou gerações para restaurar, se é que é possível. Durante uma dessas palestras, um jovem promotor levantou a mão. Senhor Correia, não acha que às vezes as regulamentações ambientais vão longe demais? Quer dizer, 7 milhões de euros de demolição por causa de uns metros de terreno úmido? Era a mesma pergunta que ouvi há anos formulada de maneiras ligeiramente diferentes. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Se soubesse que havia uma lei que proibia construir na sua propriedade, construiria na mesma? Claro que não. Então por que é que seria diferente se a lei protegesse habitat de vida selvagem em vez de propriedade humana? Porque, bem, é diferente. Como? Ele pensou por um momento. Suponho que porque consigo ver e compreender os limites da propriedade. O terreno úmido é agentes terreno. Exatamente, esse é o problema. As pessoas podem ver uma linha de propriedade, mas não conseguem ver um ecossistema. Não conseguem ver as conexões entre o ribeiro, o terreno úmido, as espécies migratórias, a qualidade da água rio abaixo. Por isso fazemos leis para proteger o que as pessoas não conseguem ver ou compreender. Mas 7 milhões de euros? A lei não faz distinção baseada no custo. Rico ou pobre. Se construir ilegalmente em terreno úmido protegido, as consequências são as mesmas. Essa é toda a questão da lei. Aplica-se a todos igualmente. Depois da palestra, vários participantes vieram falar comigo. A maioria queria conselhos sobre os seus próprios projetos, mas outros só queriam argumentar sobre se a punição se adequava ao crime. Uma mulher na casa dos 40, que se identificou como promotora imobiliária, foi particularmente persistente. Senhor Correia, compreendo a importância da proteção ambiental, mas não acha que haveria uma forma de resolver isto sem destruir a vida de uma família? Que alternativa sugere? Multá-lo, fazê-lo pagar por restauração noutro local, encontrar uma solução que não envolvesse demolir uma casa de 7 milhões de euros? A lei não funciona assim. Se a permitirmos que as pessoas comprem a sua saída das violações ambientais, então a proteção ambiental torna-se algo que só os pobres têm de seguir. Os ricos podem simplesmente pagar as multas e fazer o que quiserem. Mas certamente há um meio termo. Disse eu, chama-se seguir a lei desde o início, fazer os estudos ambientais adequados, obter as licenças corretas, construir onde é permitido construir. Ele abanou a cabeça. Deve ser agradável viver num mundo tão preto no branco. Não é preto no branco, respondi. É só claro. As leis ambientais são escritas de forma clara, os requisitos são publicados. Se alguém escolhe ignorá-los, isso é uma escolha, não um acidente. Caminhando para casa naquela noite, refleti sobre todas as vezes em que me tinham dito que eu era tão rígido, tão inflexível, tão disposto a arruinar vidas por questões técnicas. Nunca se tratou de arruinar vidas. Tratava-se de compreender que algumas coisas são mais importantes do que conveniência individual. O habitat que Bernardo destruiu tinha levado décadas a desenvolver-se. As espécies que dependiam dele não tinham escolha. Ou o habitat estava protegido ou desaparecia. Parei no local onde a vedação de Bernardo costumava estar. A vegetação nativa estava a crescer bem. O ribeiro corria claro. Numa manhã cedo da semana passada, tinha visto uma lontra a brincar nas águas rasas, a primeira que via neste troço do rio em anos. Isso valeu 7 milhões de euros? Para mim, era inestimável. 5 anos depois, o incidente era principalmente esquecido pela vizinhança mais ampla. Novas famílias mudaram-se, crianças cresceram, a vida continuou. Mas nas comunidades de desenvolvimento e conservação ambiental em Portugal, ainda era falado. Tornei-me algo como uma figura conhecida nas conferências ambientais, não porque procurasse atenção, mas porque a história era um exemplo poderoso de como a aplicação da lei ambiental funcionava quando era levada a sério. Durante uma conferência em Lisboa, um jovem estudante de Direito Ambiental aproximou-se de mim. Senhor Correia, li sobre o caso Bernardo Santos. Alguma vez se arrependeu de ter feito a denúncia? Era uma pergunta que me faziam frequentemente e a resposta nunca mudava. Não. Arrependimento implica que fiz algo de errado.
Reportei uma violação da lei ambiental. Era minha obrigação profissional e cívica fazê-lo. Mas conheci-o pessoalmente. Eram vizinhos, o que tornava ainda mais importante fazer o certo. Se ignorarmos violações ambientais quando são cometidas por pessoas que conhecemos, então as leis não significam nada. E se ele tivesse vindo ter consigo primeiro, se tivesse pedido ajuda antes de construir, então provavelmente ainda tinha a sua casa. Mas ele nunca perguntou. Assumiu que sabia mais do que os reguladores, mais do que os cientistas ambientais, mais do que décadas de investigação sobre proteção de terrenos úmidos. O estudante acenou pensativamente. Então a lição é sempre consultar especialistas antes de construir perto de áreas ambientalmente sensíveis. A lição é que a ignorância da lei não é desculpa, especialmente quando se lida com recursos que não podem ser substituídos uma vez perdidos. Naquela noite no hotel, refleti sobre como a minha vida tinha mudado desde aquela manhã em que vi Bernardo, ao lado da sua nova vedação, rindo sobre o que ia fazer a respeito. Não procurava ser conhecido como o homem que fez demolir uma casa de 7 milhões de euros. Na verdade, só queria que os vizinhos respeitassem os limites da propriedade e a lei ambiental. Mas às vezes a vida força-nos a escolher entre ser popular e fazer o que é certo. Eu escolhi fazer o que era certo, e embora houvesse custos, alguns vizinhos nunca me perdoaram, alguns clientes hesitavam em contratar alguém com reputação de inflexível, nunca duvidei da decisão. Porque no fim, não se tratava de mim, nem de Bernardo, nem mesmo dos 7 milhões de euros. Tratava-se de compreender que alguns valores são mais importantes do que conveniência pessoal ou ganho financeiro. A vedação que começou tudo isto durou exatamente 6 semanas. O ecossistema que ela ameaçava pode durar para sempre, se pessoas como eu continuarem dispostas a defendê-lo quando está sob ameaça. E essa, para mim, sempre será a única medida que importa.